E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Dias e esse é o Adriano Barbosa. Estamos aqui hoje no episódio do Histórias de Vida. Adriano, fala pro pessoal aí o que você está fazendo da vida hoje em dia. Bom, hoje em dia eu estou de férias. Recentemente entreguei meu TCC da faculdade, né? Que maravilha! O curso Arquitetura e Urbanismo, né? Tô terminando a faculdade, né? E espero que logo em breve esteja formado, né? Para estar atuando na área, né? E poder fazer botar em prática esses anos. Né? Esses anos que não é uma coisa muito fácil o curso de arquitetura, né? Com certeza. E, assim, sobre o curso de arquitetura, o que te levou a esse caminho da arquitetura? Saiu da cama assim e falou, vou virar arquiteto. É bem assim, né? Quando você está lá no segundo grau, né? No primeiro momento eu queria fazer biomedicina no primeiro ano do segundo grau ali, né? Depois eu pensei, vou fazer engenharia civil, porque eu sempre tive muita facilidade com matemática. E no final do segundo ano ali eu já fiz como treineiro, né? Fiz vários vestibulares, né? Até como treineiro, depois como para valer mesmo, né? Aí daí eu já fiz para arquitetura, né? E num primeiro momento eu sempre imaginei que era por ser um curso de exatas, que eu ia usar mais matemática, né? E na verdade não é. É uma parcela pequena do que você usa na faculdade, né? Tem matérias que te envolvem cálculo, essas coisas, mas a maioria das matérias te envolve mais a parte criativa, né? Lógica, às vezes, né? De como você compõe um espaço, uma construção, ou que seja uma praça, né? Que uma coisa que também, não sei, isso é uma curiosidade, né? Que nem dos outros países não formam arquitetos e urbanistas como aqui no Brasil, né? Alguns se formam arquitetos, outros paisagistas e outros urbanistas, né? São repartições diferentes de dentro da arquitetura, que são ramificações que aqui no Brasil a gente se forma para todas essas áreas, né? Acho que a maioria das faculdades, né, que tem pelo Brasil sempre se forma para todas as áreas, né? Você tem matérias específicas ao longo do curso inteiro, sempre focadas mais para essas áreas, né? E várias outras matérias complementares que auxiliam no desenvolvimento, né? Desde a parte de desenho técnico, né? Um cálculo quantitativo de material que você vai usar na construção, a parte de conforto dentro da edificação, né? Várias coisas que te auxiliam nas outras matérias, né? Nessas matérias são as matérias principais, né? De arquitetura, né? Questão de paisagismo, de composição formal, muitas coisas que no primeiro ano você tem mais matérias de embasamento, né? No segundo ano, pelo menos onde eu fiz, né? O primeiro ano era mais matérias de embasamento, e do segundo ano para frente mais matérias. Aí começou a entrar, né, o projeto de arquitetura, o projeto de paisagismo, né? E urbanismo um pouco mais para frente também, que daí começa a introdução ao urbanismo, né? Que a parte urbanística é um pouco mais complexa, né? Porque você envolve uma rua, um bairro, uma quadra, né? um bairro, uma cidade inteira, né? Que o plano diretor que se impõe em cada cidade é feito por arquiteto, né? O que é esse plano diretor? Plano diretor é o que faz uma cidade ter um plano diretor. Se ela for uma cidade fronteiriça, né? Se ela tiver mais de 20 mil habitantes, se ela for uma cidade turística, e a última, tem uma outra que eu não me recordo, mas são 4 parâmetros que fazem você ter um plano diretor da cidade. O que é um plano diretor? É um plano que dirige como a cidade vai crescer, para não... O que acontece? Uma cidade cresce desordenadamente, né? Você tem quadras irregulares, né? Você tem um problema de lugares que você não tem controle de quem está morando, de quem está vivendo, tudo geralmente de forma irregular, né? Quando você tem um crescimento ordenado da cidade, você tem como controlar aonde vai ser investido, né, na parte pública, digamos, né, da parte política onde vai ser investido, para ir a cidade ir crescendo de forma
correta, com saneamento, né? Tudo isso envolve um plano diretor, né? Ser bem pensado para não ter problema na frente, que nem a palavra-chave do arquiteto é sempre o projeto, né? A projeção no futuro, né? De qualquer coisa, como vai ficar a casa, como vai ficar o parque, como vai ficar a cidade, né? É nessa pegada mais ou menos assim. Entendi. Massa. E, Adriano, eu tô pensando em construir e eu vou lá e contrato o arquiteto. E assim, eu sou extremamente leigo, eu não tenho nada, acredito que uma boa parte da população. No que o arquiteto vai me auxiliar nisso? Qual é a vantagem de ter o arquiteto ali? Uma boa pergunta. Vamos ver para eu te responder bem certinho. O arquiteto, né, diferente de qualquer outras pessoas que fazem edificação por aí, né, ele vai, né, direcionar a sua intenção, né, como você vai fazer uma casa. Geralmente quando é uma construção em que envolve o cliente diretamente, você está construindo uma coisa que vai servir naquela pessoa, né? Uma coisa que eu sempre faço é essa analogia com outras coisas. Se você vai no alfaiate, ele vai te construir uma roupa que vai te encaixar perfeitamente, né? O arquiteto é quase a mesma coisa, né? Você vai desenvolver uma casa, né? uma moradia, né? Pode ser um apartamento independente, né? Sempre para ficar o mais confortável possível, né? E que você não vá ter problemas no futuro, né? Desde, sei lá, minha casa é muito fria, minha casa é muito quente, né? Sempre pensando em todos esses empecilhos, podem ser naturais, tudo, até ruído, né? Tudo isso vai ser pensado para que o resultado final seja satisfatório, confortável, né? E que você se sinta bem onde você está morando, né? E essa é a diferença, né? Todo mundo acha assim, contratar arquiteto é muito caro, né? Todo mundo pensa, é caro. Mas o quanto, a porcentagem que você gasta contratando um arquiteto para você ter um resultado final em que você vai se sentir, vai ter um produto, né, chamar de produto, mas satisfatório, que você não vai ter problema, que você vai se sentir bem, né? Não representa uma porcentagem muito pequena, sabe? Se você vai fazer uma reforma, digamos, a reforma vai custar 10 mil. A porcentagem, né, que envolve mais ou menos os cálculos, né, vai de arquiteto para arquiteto isso, mas geralmente envolve de 5 a 7% da edificação, do custo do que vai ser construído, né? Se você vai construir uma coisa, uma reforma de 10 mil e você gasta 500 com o arquiteto, é caro. Vai de pessoa para pessoa, mas você quer fazer 2 vezes? Você quer pagar 10 mil para um pedreiro fazer sem o devido conhecimento? Aí vai ter que ir lá fazer de novo, quebrar e fazer de novo e gastar 10 mil de novo, sabe? Não é assim que acontece, né? Mas trocando por palavras menores é mais ou menos assim, né? Você vai acabar com um resultado insatisfatório e você vai ter que fazer de novo. Né? Eu acredito que todo mundo que já teve essa vivência de estar construindo alguma coisa, tá numa obra ali, sabe? Que é um negócio que, meu Deus do céu, tem que ter paciência, porque é muito pior, é muita confusão. Tem muita confusão. Prazos que não são cumpridos, é muita coisa. E pelo que você está falando, o arquiteto ele dá uma boa diminuída nisso. Não? Na parte construtiva, assim, de obra. No pós, por exemplo. Porque na construção muitas vezes acontece lá, construiu, terminou, aí tá. E tem um BOzinho ali que não foi planejado direito. Dificilmente. Geralmente essas coisas são sanadas enquanto tá fazendo, né? Que a arquitetura, quando você vai fazer uma construção, né? Ela tem etapas, né? E você diz, eu vou te contratar para mim fazer a minha casa, né? Num primeiro momento, eu vou estar fazendo para você, tá? Eu vou fazer um desenho, vou começar a te mostrar, você quer uma casa assim, assim, assado. Beleza. Eu começo a desenhar e a gente vai discutindo. Porque a gente vai sempre trocando ideia. Não sei assim, quero assim, assim, assim. E como você é leigo, eu sou arquiteto, digamos, você tem que
tem que ter uma certa flexibilidade. Por isso é muito difícil, é muito mais fácil construir prédios em que você não sabe o cliente final do que fazer uma residência, né? Então, no primeiro momento, a gente tem esse contato, se chama fase de estudo. Tá? A partir do momento que a gente chega tipo, você me fala assim, gostei, isso aqui ficou legal, eu acho que agora tá tudo onde eu quero, sabe? Tipo, você tem um resultado final estético e tal. Beleza, a gente vai para anteprojeto daí, né? Que é a parte de aprovação, prefeitura, né? Dependendo do tipo da edificação, bombeiro, Sanepar, ambiente, depende, né? Do tipo da construção. Se for só uma casa, é só na prefeitura, né? Depois da prefeitura, depois de aprovado na prefeitura, você entra na parte de executivo, né? Que você vai executar a obra. Então, geralmente quem vai construir faz a parte do executivo, que é o acompanhamento do que está no desenho e todo empecilho que tiver, quem foi contratado para fazer, né? Geralmente uma construtora, né? Quem trabalha nesse ramo mesmo, né? Da construção. Mas o ideal é que o arquiteto que projetou faça o executivo também. E a construtora que constrói, ele continue acompanhando, faça o acompanhamento executivo. O que acontece? Nem sempre, quando você está desenhando, você consegue imaginar, aquele cantinho ali teve um problema, assim, sabe? Aquele detalhezinho, uma das partes a gente faz os desenhos pré-executivos, né? Que você faz desenhos antes de entregar para ser executado, né? Mas alguns desenhos, assim, você faz de novo ali, tipo, isso aqui vai ser assim, você faz um desenho. Às vezes é uma coisa muito pequena, sabe? Tipo, é coisa pequena, mas dependendo do material que vai ser feito, do que vai ser executado, às vezes não tem uma volta, ou a volta sai meio cara, né? Dependendo, se for uma coisa em concreto, para você quebrar concreto, vai um gasto e às vezes tem que fazer de novo, né? Concreto é das partes mais difíceis de trabalhar depois de já pronto, né? Depois que ele seca, né? Então, por isso tem muitas obras que são concretadas, com concretagens grandes, fica 24, 30 horas concretando, porque tem vários... Eu não sei se eu devia estar entrando nesses pormenores, mas dependendo da quantidade de concretagem, né? Você não pode ter emendas no concreto, sabe? Tipo, vai concretar uma laje muito grande, vai concretar um fosso de elevador, assim... Você não pode ter uma concretagem muito grande, você não pode interromper ela, porque a partir do momento que ela seca, a próxima ela vai ter uma emenda. E uma emenda quer dizer que tem como se fosse uma fissura no concreto, digamos. É um ponto que poderia dar algum problema, né? Poderia não, dá. Por isso que é feito de uma vez só. Quando acontecem as concretagens, às vezes passa 30 horas concretando, né? Algumas visitas eu fiz pela faculdade, algumas visitas em prédios grandes, né? Fiz visita também quando eu trabalhei num escritório de arquitetura, né? Quando eu trabalhava num escritório que o foco era mais em prédios, né? Então fiz algumas visitas nesse sentido e acompanhei algumas obras, mas como mais assistindo, né? Mas porque eu estava bem no início da faculdade também, né? Não tinha muito conhecimento. Mas são coisinhas assim que você te auxiliam para você fazer sempre melhor, né? São detalhes, são coisas pequenas e sempre te somam no conhecimento, né? Massa. E assim, os seus planos agora para o que fazer com a arquitetura? Que área que você acha mais interessante trabalhar? Eu gosto mais da área de construção civil mesmo, né? A parte de arquitetura, né? Tanto que eu trabalhei várias coisas assim, né? Eu trabalhei numa empresa de automação também, residencial, bem legal, faz um tempo também. Mas eu recentemente fiz uma residência, né? Tudo dentro dos planos, por mais que eu não seja arquiteto formado, tem uma equipe de engenharia que vai pegar a parte burocrática, digamos, né? De assinar o projeto, né? Tomar como é que chama? Responsável técnico, né? A responsabilidade técnica da edificação. Eu só fiz, que nem eu te falei ali, eu fiz a parte do estudo, né? Essa parte de aprovação está com eles lá, eu acompanho, né? Sempre que possível, para tirar alguma dúvida do que as minhas intenções, né? Porque eles também estão fazendo a parte dos complementares, né? Acho que eu já fugindo um pouco do que você me perguntou ali, mas acho que era legal, tipo,
muita gente tem essa dificuldade de diferenciar, né, o arquiteto do engenheiro, que cada um faz, né, que nem que eu te falei das etapas lá. Eu fiz um primeiro estudo, né, pensando na iluminação, na ventilação, né, para sempre ter, porque onde eu fiz é em Joinville, é um lugar quente, é úmido, né, chove bastante, o terreno era super inclinado, várias coisas que você vai se adaptando para o resultado final, né. Aí, beleza, terminei a minha parte de arquitetura, que o combinado foi, eu não ia fazer pré-lançamento de pilar nem nada, que a parte estrutural, de hidráulica, isso envolveria mais coisas, né, que daí, para um primeiro momento, para aprovar na prefeitura, essas coisas, a parte de hidráulica sim, de estrutura, mas a parte elétrica acho que não envolve tanto, né, não vai para a prefeitura no primeiro momento, porque não é que mexe a estrutura assim, faz parte, mas pode ser adicionado depois, faz parte dos complementares, né? Mas então a parte do engenheiro que é importante é esses cálculos mais precisos desses complementares que tem na edificação, né? Eles têm outras aptidões, mas digamos, estou falando só da parte da edificação de residências, apartamentos e assim, né? Que eles fazem sempre tipo, eu posso fazer um pré-lançamento de pilar, posso fazer um cálculo, eu tenho capacidade de fazer o cálculo, né? Mas eles têm conhecimento para trabalhar de uma forma que você não tem um resultado igual ou melhor, usando às vezes menos concreto, menos ferro, o que vai deixar mais barato a obra, né? Questão de encanamentos também, pode usar menos encanamento, né? Bitolas menores. E assim vai, né? O engenheiro também tem a sua parcela, né? Não é que vai deixar sempre dentro, tem as normas que a gente tem que seguir, né? Eles também têm, para todos os cálculos que eles fazem e tal. Mas o resultado final é deixar a obra mais barata. Às vezes ajuda até na arquitetura, que você lança um pilar lá de 50 por 1 metro. Aí quando passa para o engenheiro, ele te fala, não, pode ser de 40 por 60. Então você ganhou aquela área interna em um ambiente, sabe? Você pode trabalhar um pouco mais ali num banheirinho, às vezes, sabe? Que são as áreas mais apertadas, né? Dependendo do que você está construindo. Mas essa diferença, assim, uma coisa mais simples de se falar, né? Que o engenheiro tem outras aptidões, fazem muitas outras coisas, né? Mas na questão de construção civil, mais ou menos isso. Assim, para não falar muita coisa. Entendi. E aí, voltando para os seus planos. Os meus planos. Meus planos no próximo... Como eu acabei de entregar meu TCC, né? Meu TFG. E no próximo momento eu vou estar finalizando minha faculdade, que falta um pouquinho algumas coisinhas, né? Coisas pequenas, mas eu já quero entrar no mercado de trabalho de volta, né? Que eu parei, né, por um tempo para finalizar minha faculdade e fazer o TCC. Né? Que eu não ia dar conta de estar trabalhando junto. Querendo ou não, a faculdade de arquitetura é pegada, é pesada. É bem exigente, né? Dizem, né? Não tem um cálculo para isso aí, mas dizem que é uma das faculdades mais difíceis que tem, que é só tão difícil quanto, né, medicina. Dizem, né? Boatos de papo das pessoas dentro da PUC ali, né? Então sempre tinha essas conversas, mas sempre tinha esse papo, porque realmente é exaustivo, mas é prazeroso quando você finaliza aquele desenho, quando você termina aquele 3D bonito, que você, sabe, você passar o que você tem na cabeça, né, o que eu falei, tipo, a parte mais criativa, né, faz parte da arquitetura, faz mais parte que qualquer outra coisa de cálculo. Cálculo é soma, isso se aprende, mas a parte da criatividade, não, né, então você conseguir desenvolver uma coisa, você achar bacana e ficar bonito, e você conseguir passar e você ver o resultado final do seu trabalho é muito prazeroso. Né? Sim. Eu senti isso agora, né? O seu TCC. Imagino. Foi difícil, mas foi muito satisfatório. Foi muito satisfatório o resultado final. Eu gostei bastante. Ótimo. Isso faz valer a pena, né? Faz. Foi um semestre tortuoso, de muitas horas não dormidas, mas foi bom amigo do café. Bastante. E assim, para as pessoas que talvez tenham interesse nisso ou
para o público geral que está assistindo a gente, se você já tem algum comentário final, assim, algum crescimento, algum conselho? Acho que daquele que eu tinha comentado contigo antes, né? Se você, uma coisa, tipo, sempre que possível, vá uma pessoa capacitada para fazer as coisas, né? Se você tem dor de dente, você vai no dentista. Se você está doente, você vai no médico. Mas por que quando você vai construir, você não vai no arquiteto, né? Você vai no Zé, você vai no pedreiro, você vai no engenheiro, você vai... Essa conscientização mesmo que nem todo mundo sabe, todo mundo tem... Muita gente acha que arquiteto é igual a engenheiro, sabe? Acho que mais é isso, né? Da conscientização do que um arquiteto faz, né? Da capacidade do trabalho dele mesmo, né? Sim. Que hoje em dia isso é muito descriminalizado, assim, tipo, é difícil de explicar, né? Porque tem muitas pessoas que fazem um cursinho ali, outros, sabe? Tipo, um cursinho de desenho técnico, um curso de interiores e faz construção, sabe? As coisas assim que acaba... Não sei se eu posso usar essa palavra, mas tipo, a prostituição da profissão, né, de arquiteto, de certa forma. Sim. Né? Então, acaba tirando um pouco, né, querendo ou não, que tem o que eu falei ali, a porcentagem de construções que são aprovadas, né, na prefeitura, né, que isso faz parte lá do que eu tinha comentado, né, do urbanismo da cidade. Então, você tem lá o urbanismo, você tem a projeção de como a cidade vai ficar, mas isso faz parte também, isso fica dentro da prefeitura, e quando você faz o projeto, você tem inserido na prefeitura a sua casa dentro dos parâmetros certos, né. Isso tudo é fundamental, né, para um resultado satisfatório e sem problemas, né. Que a construção que eu tinha comentado também contigo antes lá da construção desordenada por leigos, né, que uma casa tem uns parâmetros construtivos, né, que você tem que ter uma certa permeabilidade dentro do terreno lá, geralmente gira em torno de 20 a 25%, dependendo da região. E se você não tem isso, você constrói desordenadamente, digamos, você pavimenta inteiro o seu terreno, quando chove, a primeira coisa que acontece é o escoamento para a rua, né, para a via. Não acontece nada com você se você está num terreno alto, mas você pode estar aumentando a quantidade de água que vai estar lá no rio, né, no leito, pode dar enchente. Pode, se não tiver a coleta das águas pluviais na via, ela pode somar com a do vizinho, virar uma enxurrada e, sei lá, quebrar uma rua lá para baixo, sabe? Assim vai. Tipo, as coisas que são feitas desordenadamente, sem conhecimento, às vezes não implicam em você, mas podem complicar para as outras pessoas, né? Acho que esse é o principal motivo, né, de uma conscientização mesmo, esse podcast, eu acho. Conhecer Sim. Lembrar que a gente vive em sociedade, né? Sim. Não dá pra pensar só no próprio umbigo, né? Mas, Adriano, muito obrigado por esclarecer tantas coisas que, para mim, eram novidades. Acredito que para muita gente que está escutando a gente, assistindo a gente, talvez tenha sido novidade também. E obrigado por disponibilizar o seu tempo, vir conversar com a gente aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí explicando, né? Algumas, são poucas coisas, a arquitetura envolve muito mais coisa que isso, né? A ramificação de atuação do arquiteto é inúmera, né? Desde construção até dentro da prefeitura, dentro de vários órgãos públicos mesmo, né? Da área de atuação do arquiteto mesmo, né? Mas obrigado mesmo pela oportunidade aí. Imagina. Espero que alcance bastante o público. Esperamos que sim. Sim, né? Excelente. Então, novamente, muito obrigado. E muito obrigado você que escutou, assistiu a gente. E esse foi o episódio dessa semana do Histórias de Vida. Até mais, pessoal!